saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Pelas ondas amigas da Relógio em 580 e também pelo site no radiorelogem.com.br, pelo aplicativo também. Está no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, embora algumas fontes mencionem 24 de junho como Dia Internacional do Leite, o Dia Mundial do Leite é celebrado em 1º de junho, diga-se de passagem, né? Independentemente disso, né, para falarmos sobre esse assunto tão importante, né, sobre o alimento e suas variedades, eu vou conversar agora com a nutricionista Jéssica de Vasconcelos. Jéssica, bom dia, querida. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais falando, né, sobre saúde e nutrição. Opa, o prazer é todo nosso. Em nome de toda a família Rádio Relógio aqui, eu agradeço. Então, a primeira pergunta é a seguinte, Jéssica. Explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, qual a importância do consumo de laticínios para o nosso corpo? É muito importante falar sobre isso porque às vezes as pessoas não sabem, né, a importância que determinados alimentos têm na nossa saúde. Os laticínios, né, os alimentos ali provenientes do leite, eles são riquíssimos em inúmeros nutrientes. Por exemplo, o cálcio, presente, né, nos laticínios, essencial para a nossa saúde óssea, dental. A partir da menopausa, a mulher ela começa a perder massa óssea, então é muito importante estar atento, né, a essa questão do cálcio. O homem também perde massa a partir de 60 anos. E o leite, né, seus derivados são riquíssimos em proteínas e é extremamente importante para a composição das nossas células, para o nosso sistema imunológico, porque afinal de contas as proteínas são enzimas, são anticorpos e elas têm inúmeros papéis, né, no nosso corpo. É importantíssima também para os micronutrientes existentes nos laticínios, vitaminas e minerais. Então é excelente para a nossa saúde óssea, excelente para a nossa função muscular também, porque o cálcio e as proteínas dos laticínios ajudam, né, a manter a função muscular saudável. Então, vamos estar atentos aí à quantidade de laticínios que nós temos ingerido na nossa refeição, porque a não observação, né, dessa importância pode começar a prejudicar o nosso organismo. Então vamos ficar atentos aí. É isso aí, já deu um recado para você, minha amiga dona de casa. Agora, Jéssica, a segunda pergunta aqui é a seguinte: e pessoas alérgicas com intolerância a laticínios, como podem adquirir essas vitaminas e nutrientes normalmente presentes no leite? Nossa, essa pergunta é muito interessante porque nós temos que abrir o nosso leque, né? Então, quando nós falamos de cálcio, por exemplo, a gente não precisa ficar só preso à figura do leite, né? Nós temos inúmeros alimentos aí que têm cálcio na sua composição. Então, o brócolis, couve, espinafre, laranjas, nozes, inúmeras sementes, as amêndoas. Então, nós temos aí vários alimentos que vão ter cálcio. Vitamina D, principal, exposição ao sol, né, pra gente poder ter uma quantidade boa de vitamina D. Os peixes gordurosos, né, o salmão, atum, então eles também vão ter ali quantidade de vitamina D. Proteínas, né, que vão ser encontradas também nas carnes, ovos. E a B12 você pode também encontrar em carnes, ovos e não somente nos leites derivados. Então, você pode sim ter uma boa alimentação, pode manter sua saúde óssea, não necessariamente tomando leite, mas procurando sim nesses outros alimentos esses nutrientes. E você tendo uma alimentação equilibrada, saudável, né, com uma alimentação bem colorida, você consegue tranquilamente manter sua saúde em dia. Por isso é importante, né, estar acompanhando suas taxas, seus exames laboratoriais, para estar sempre tudo em dia. É isso aí, vamos ficar atentos. Bom,
Agora, a terceira pergunta aqui, o nosso ouvinte Vinícius, né, morador de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, está perguntando qual a diferença entre os leites desnatado, semidesnatado e integral. E qual deles seria melhor, né, para uma pessoa diabética e por quê? Exemplo, a pessoa que tem diabética, no caso, essa colocação que eu fiz em relação ao leite desnatado, semidesnatado e integral. Por favor, explique isso melhor pra gente aqui, Jéssica, por favor. Excelente pergunta, inclusive uma pergunta muito recorrente em consultório. Uhum. E basicamente a diferença desses 3 tipos de leite seria o teor de gordura, em que o leite integral ele tem 3,5% aproximadamente de gordura, e o leite semidesnatado tem 1,5% a 2%. E o leite desnatado é 1%. E o que isso significa? Significa que o leite desnatado, ele seria uma opção para quem busca, né, uma redução de gordura aí na sua alimentação. Então, com isso, é menor teor, né, de calorias ali. Já quem procura um leite com uma boa consistência, que não seja tão ralo, mas também tenha uma redução de gordura, prefere o semidesnatado, que ele fica como um meio termo. E quem gosta, né, dos leites com mais gordura, mais encorpado, no sabor também, prefere o integral. O importante é você saber qual é a sua necessidade, né? Por exemplo, o público diabético seria a melhor opção, principalmente um diabético que está precisando perder peso, que está precisando consumir menos calorias, um leite mais magro, que no caso seria o leite desnatado. Mas tudo isso tem a ver com o objetivo dessa pessoa, com o quadro clínico desse indivíduo. Então, é bem individual, né? Tá certo, com certeza. Agora, a quarta pergunta aqui, minha amiga. Quantas porções de laticínios uma pessoa deve consumir por dia? Então, nós, nutricionistas, né, que trabalhamos com documentos oficiais, documentos com alta relevância, nós utilizamos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde, que foi publicado pela primeira vez em 2006, né? É um documento que aborda ali diversos temas sobre alimentação, prevenção de doenças, e já teve várias versões, né, depois dessa, mas basicamente lá eles informam que o ideal seria, né, 3 porções ao dia. Seria o ideal. E junto, né, uma alimentação equilibrada, e seria basicamente um copo de leite de 240 ml, um pote de iogurte de 170, que é aquele padrão, e uma fatia de queijo de 30 gramas. Lembrando que a nutrição, nós trabalhamos sempre pensando na realidade de cada um, né? Porque a minha realidade pode não ser a sua, mas dentro daquilo que cabe, dentro daquilo que dá para fazer, sempre procurar o melhor, né, para nossa saúde. É isso aí, boa dica, doutora, com certeza. Doutora, para fechar aqui, minha grande amiga Jéssica de Vasconcelos, tem mais alguma dica assim final para os nossos ouvintes ficarem por dentro, né, sobre o consumo de leite e laticínios? Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão, que é um estudo que foi publicado no periódico Cadernos de Saúde Pública, que teve como título Associações entre consumo de produtos lácteos, proteína C reativa e perfil lipídico em adultos. Para ficar mais fácil da gente conseguir entender, para não ficar muito técnico, a proteína C reativa seria um marcador de inflamação. E o perfil lipídico é todo aquele conjunto, né, de colesterol bom, colesterol ruim, triglicerídeos. Sim. E o que eles verificaram, quais foram as principais descobertas nesse estudo? É que o consumo de 4 porções diárias, né, de produtos lácteos foi associado a menores valores, né, da razão triglicerídeos e HDL, que a gente conhece como índice aterogênico. Então, não foi associado a um aumento, né, dessas razões. Isso é muito importante para a saúde cardiovascular. Então, em mulheres, né, o consumo de produtos lácteos também não teve associação com valores abaixo de colesterol HDL
O HDL é o colesterol bom. Então, ok, também não alterou, né, de forma negativa. Sim. E no que tange a inflamação, o consumo de produtos lácteos não alterou também de forma significativa essa proteína, né? Então não foi associado também a uma inflamação significativa. O que a gente entende com isso? Que na verdade o consumo moderado de produtos lácteos, eles ajudaram a reduzir, né, o risco de doenças do coração, doenças cardiovasculares. Então, para você ver a importância realmente do leite, né, dos laticínios na nossa dieta. Sim. É uma excelente fonte de cálcio, como a gente já falou aqui, né? Essencial para a nossa saúde. E é um excelente alimento para a gente poder conseguir manter o peso, reduzir o risco de doenças crônicas. E é isso. Vamos, assim, utilizar, né, com sabedoria e sempre buscando as melhores opções para nossa saúde. Com certeza, não tenha dúvida. Bom, mais uma vez aí, muito obrigado, Jéssica. Suas considerações finais, por favor. Pode divulgar seu Instagram também, tá? Fica à vontade. Agradeço a todos os ouvintes que acompanharam e participaram desse diálogo. Se vocês quiserem saber mais sobre nutrição e saúde, me segue lá no Instagram. É @nutricionista_Vasconcelos com 2 L's. Obrigada por estar aqui e até a próxima. Até a próxima, Jéssica de Vasconcelos, a nossa nutricionista, né? Falamos aqui, gente, só para lembrar você que ligou o rádio agora, tá ouvindo a gente desde cedo, falamos sobre o leite e laticínios. E enfim, lembrando que quem ficou interessada, ouviu só uma parte, ouviu aí a entrevista toda, ficará disponível para você, tá? Isso, amanhã em todas as nossas plataformas digitais. E claro que você vai acompanhar aqui, né, com seu amigo Paulo Roberto. Quer saber mais? Fica por dentro, lá no radiorelógio.am.com.br. Essa edição fechou, hein?